Oi galera, tudo bem? Bom, voltamos para mais um vídeo. Tô ficando quase uma blogueira de mandar vídeo, de como editar, enfim, de como fazer. Vamos começar a turma 5, fundamentos não, galera, desculpa. Turma 5, saúde mental. E assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, até mesmo bastante doloroso, que com certeza vocês, alguém na família, já tiveram, passam ou alguém ainda tá em processo para melhora, que é a depression, que é a depressão, né? Então assim, a gente ouve bastante falar sobre depressão, sobre conceitos, o que é de terminologia, o que não é legal, o que é legal pra gente usar. Só que assim, o que na real é depressão? Como que a gente pode abordar esses pacientes? O que a gente pode fazer pra melhorar, né, a qualidade de vida? Porque as pessoas têm mania, quase todo mundo, é uma linguagem cultural isso, principalmente voltado para o Brasil, que é ver a depressão como uma tristeza profunda, né? O paciente está extremamente triste e ponto. E não, depressão ela vai muito além da tristeza. Por quê? Porque tem as depressões sorrisos, né? Depressões de sorridentes, e ainda assim que posterga para possivelmente um suicídio. Fala, nossa, como assim, né? A pessoa tava felizona, tava dando risada, e a gente tava na escola, e daí no outro dia a gente soube que ela se matou. Mas o que aconteceu, né? Como que pode isso acontecer? Porque existe vários tipos, uma gama muito grande sobre falar de depressão, né? Como que a gente aborda como enfermagem? Eu digo agora não só como enfermeiro, vocês como técnicos de enfermagem, estudantes, acadêmicos, eu digo como enfermagem. O que é enfermagem por não ser emocional também, só emocional? Nós somos muito mais físicos, então assim, a nossa bagagem acadêmica, seja ela na faculdade, seja ela na grade do técnico, ela é muito mais voltada para física do que para emocional. Tanto é que nós temos psicologia aplicada, né, voltada para enfermagem, e saúde mental propriamente dito, que é a carga horária um pouco maior. Mas mesmo assim é tudo muito enxuto, é tudo muito pequeno. Por quê? Porque saúde física, medicina, enfermagem, ela é voltada para quê? Para o físico. E a gente tem que parar de fragmentar o cidadão, né? Colocar ele cabeça, resto. Não, é cabeça com todo. Cabeça no conceito de todo, de estar junto mesmo. Então como que a gente faz isso? Sendo humano, né? Isso nós somos, ok. Então como que eu posso abordar, quais os diferentes tipos, quais os mecanismos, quais os tratamentos? Tem muita indagação, né, referente à saúde mental, principalmente voltada para a parte da depressão. É um assunto que gera polêmica. Por quê? Porque assim, existe uma coisa chamada manipulação. Tem umas que são doentias, né, são patológicas mesmo, e outras manipulações são por conta da famosa falta de caráter, né, que uns têm ou não têm. Por quê? Porque existem pessoas que manipulam, né, sintomas, sinais clássicos ou não clássicos a seu favor. Por quê? Isso também é saúde mental, tá, galera? Como assim? Isso a gente chama que... Lembra de uma vez que eu falei em fundamentos de ganho secundário? Ganho secundário, galera, é isso, tipo assim, se você largar de mim, eu vou me matar. Mas daí, não, eu não vou largar, a gente vai ficar junto, então tá bom. Ela vai lá, sei lá, ganha um buquê de flores. Então, ela ganhou mais atenção. Ela falou que ia fazer tal coisa e a família dela se uniu pra ficar ali num rodízio de atenção, de carinho, de tudo mais. E o que aconteceu? O ganho secundário. Ela ganhou a atenção da família inteira e ainda alguns recursos, né, alguns mecanismos para que ela manipule mais ainda. Isso também é doentio, isso também é saúde mental. Só que existem essas duas esferas. A parte da parte hormonal mesmo, que está fragmentada via cerebral, né? Que o paciente está com uma deficiência muito grande de liberação de serotonina, de endorfina, né? De outras substâncias nocivas do cérebro, que ela só vai em detrimento se o paciente estiver com a depressão. Não existe a nomenclatura de depressão profunda, né? Existe a depressão maior. Por que maior? Maior consequência. Maior a parte de lesão cerebral, químicas hormonais, de atividades diárias. Por quê? Pode ser que é um paciente clássico. O que é um paciente clássico? É igual um infarto. No infarto existem os sinais clássicos de um IAM e existem os sinais não clássicos, que ele não vai ter dor
mandibular, precordial, que estende para irradia nos 2 braços ou não, né? Uma dor de cabeça ou vômito, que são sinais clássicos. Dor de aperto, nossa, parece que tá apertando meu peito. Mas pode ser uma depressão que são assintomáticas, né? Ela tem alguns sinais, porque todos vão dar uns sinais, uns sintomas ali, e por isso que a gente precisa de craquejo, né? Por isso que a gente precisa de entender esse mundo um pouquinho e parar de fragmentar o físico do emocional, né? E a gente colocar juntos. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, observar o que o paciente dá pra gente, né? De sinal e sintoma. Como assim? Ver o comportamento dele. Exemplo. Ele gostava bastante de ir ao cinema, trabalhava, tipo assim, as atividades dele mantinha normalmente. Ele gostava de malhar ou de jogar vôlei. E daí essa pessoa fala assim, eu não quero mais jogar vôlei, eu não quero mais isso, eu não quero mais tocar, eu não quero mais nada que era legal pra ela antes. E o que isso acontece? Acontece que ela devagarzinho, por mais que ela não notou ainda, mas devagarzinho, ela tá se afastando das atividades diárias, que era prazerosa ou não, pra ela ficar o quê? Isolada. Outra coisa, isolamento social é o que a gente tá vivendo agora, né? Mas justamente por conta de uma patologia, quer dizer, pra evitar essa patologia, aglomerações e tudo mais, que é o da Covid. Mas esse isolamento social não é uma obrigatoriedade, e sim uma impulsão que o paciente coloca pra ele, como uma posição. Não, eu não quero tomar banho, não quero limpar a casa, não tenho vontade de limpar a casa, de levantar do meu banheiro, de levantar do sofá, sabe? De entrar no banheiro, eu não consigo tomar um banho, se eu tomo porque meu esposo, sei lá, falou, meu filho me dirigiu, alguma coisa nesse sentido. E eles se esquecem mesmo das atividades diárias. Isso é um sinal não tão clássico. Desculpa, isso é um sinal clássico. Por quê? Porque o paciente vai diminuir todas as atividades dele que ele gostava e não vai querer mais fazer, né? Então, isso é bacana a gente identificar. Esses pacientes vão chegar pra gente de quais maneiras? Esses pacientes podem chegar extremamente grave, assim, período agudo, agudizado, porque é uma doença crônica, tanto no hospital geral, quanto no hospital psiquiátrico, quanto em saúde mental CAPS, né? Ou alguns outros serviços de atendimento ambulatoriais. Então, como que vai ser esses pacientes pra gente, né? Como que a gente vai lidar com isso? Isso é muito legal. Por quê? Eu acredito que foram com vocês mesmo, turma 5, que nós estávamos no estágio de fundamentos. E teve uma situação, né? Foi um grupo, eu não lembro qual certinho, mas foi com a turma de vocês, né? Com a nossa turminha. Que aconteceu que uma paciente estava lá há um tempo, num hospital X, e ela era saúde mental, só que ela estava contida, extremamente debilitada, uma mãe confusa. E o que a gente fez, né? Primeiramente, eu fui lá e fiz acolhimento, ausculta técnica. Tom de voz influencia, como falar, comunicação terapêutica, como é que vai ser, como é a abordagem. Vocês me acompanharam e eu dei seguimento a isso, né? A gente acolheu alguns pacientes e assim, eu sei que o resultado foi muito bacana, né? Porque essa pessoa, ela tomou medicação, a gente deu cuidados básicos e gerais pra ela, limpou, fez higiene, deixou ela extremamente confortável e ainda orientou em questões familiares, da onde ela pode procurar, de como ela pode procurar e como que é essa medicação, né? Quem que assiste essa medicação? Então isso era de um hospital geral que chegou pra gente como aluno-professor, né? Mas pode chegar pra vocês no CAPS, né? Que vocês vão fazer ambulatório, saúde mental. Acredito que vocês não fazem geral psiquiatria, o hospital específico da psiquiatria. Mas mesmo assim é uma maneira de chegar. Então, o que a gente fala da depressão, né? Como que é vista a depressão? A depressão ainda é um tabu muito grande, né? Pra qualquer ou falam é a doença do século, justamente porque é o que eu disse da outra vez, né? Do outro vídeo, sobre a síndrome de pânico, que é aquelas que ataca muito mais as meninas, mas a depressão também. Por quê? Por conta das cobranças. Eu tenho que estar grávida, eu tenho que ter filho, eu tenho que estar bem financeiramente, emocionalmente, academicamente, eu tenho muita coisa. E assim, o que real são suas prioridades que realmente você precisaria ter ou gostaria de ter?
Porque é diferente de eu usar duas palavras, eu preciso ter ou eu tenho que ter. Eu preciso no meu tempo, conforme dá, conforme sem cobrança e ser bacana. Ou não, eu tenho que ter porque todos têm, né? Então não é assim. E a gente se cobra demais. E quais esses pacientes, eles podem, então a gente já viu que eles podem estar sorridentes e serem depressivos, né? O paciente pode estar com taquicardia, falta de ar. Tem a depressão mista, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, fizessem uma pesquisa. O que é depressão mista? Né? A depressão clássica e ainda com alguns períodos que ela oscila para ansiedade. Isso é uma depressão mista. Então, assim, eu gostaria de que vocês vissem sobre o mundo da depressão. Como que a gente pode ofertar qualidade de vida, né, nesse paciente? Como que é o tratamento desse paciente? Pode ser, gente, que esse depende, claro, de cada caso. Porque não é porque o paciente, 10 pacientes têm a mesma patologia que os 10 serão exatamente o mesmo tratamento, a mesma medicação, a mesma conduta terapêutica, que não vai ser. Porque a abordagem é diferente, o que o outro tem de percepção familiar, cultural, social, acadêmica, é totalmente do outro, né? Tipo assim, a minha diferença, qual a minha peculiaridade do outro? Várias, né? Meio familiar, cultural, socioeconômico, igual da Dona Maria, que tá com depressão e a gente vai atender ela. Então, assim, como que vai ser a nossa comunicação? Será que vai ser efetiva? Será que ela sabe tomar os remédios de manhã, tarde, à noite, 3 à noite, 2 de manhã? Ela não sabe ler e é só ela e o marido dela. E o marido dela acha que ela é uma preguiçosa, sei lá, quis bater nela, quis brigar com ela porque ela não tá limpando mais a casa, porque ela não quer tomar banho, ou porque ela não quer ir trabalhar, ou ela chora muito, ou ela não chora muito, mas ela guarda muito, está extremamente calada, as atividades, sei lá, ela gostava de fazer crochê. Agora ela não faz mais nada disso referente a crochê. Ela cortou o convívio com as amigas, né? O que esse paciente entende sobre depressão? Será que ela acha que ela só tá com mal-estar? Né? Ai, eu tô com dor de cabeça recorrente, dá vontade de vomitar, nossa, eu fico suando bastante. Então, assim, será que se a gente sentar, parar, dar uma ausculta técnica, fazer até mesmo com as medicações, isso, galera, eu digo, porque até o hospital a gente pode fazer. Porque não é porque a gente passou no hospital ou saúde pública que significa que a saúde pública tem que fazer acompanhamento e visita domiciliar e o hospital, ele tá isento disso. Não é. Então, o que é isso, galera? Eu digo que, assim, se você vê uma dificuldade dessa até no hospital, você trabalhando no PS ou fazendo estágio, qual o problema da gente fazer um solzinho, orientar essa família, escrever uma cartinha, né? Olha, as medicações são essas, são tais, eu gostaria, a senhora vai tomar de manhã, tarde, à noite, faz um almocinho, à noite faço uma lua, lembra que a gente já falou isso em fundamentos, de como que eu vou abordar o paciente na parte medicamentosa, se ele não tem conhecimento, né, como que é feito. O tratamento, ele é extremamente diferente de um para o outro paciente, isso a gente já viu. Então, assim, apesar da depressão, né, ser uma doença crônica, ela confunde muito com uma tristeza profunda, porque, assim, não necessariamente que o paciente está triste, ele não tem um monte de cascatas enzimáticas. Olha, meu neném passando. Aluna, galera, ela é aluna, mas vamos continuar. Porque eu tô na minha casa, né, tô aqui um pouquinho mostrando pra vocês, mas o foco é matéria e a gente vai voltar. Então, assim, o que é isso, né? Quais os primeiros sensação de tristeza profunda, o que o paciente sente e tudo mais, né? Irritabilidade pode ser um sinais também, né? O paciente tá lá irritado ou lerdo, né? O que é lerdo? Não, vamos marcar, lembra que eu amo uma terminologia, então ele tá com uma letargia. Letargia de fala, de rima, de andar, de não querer, embotamento. Lembra que a gente viu na primeira aula sobre terminologias técnicas? Embotamento, não faz contato visual, tem dificuldade de sociabilizar novamente, ou não quer, ou tem medo, ou chora demais, ou chora de menos, ou cobra demais, tem muita dor no corpo. Então ela tem uma mialgia severa, esse paciente da depressão. Todos? Não! Cada um se manifesta de alguma maneira, né? Isso a gente já estava vendo. Cada um se manifesta de alguma maneira. Alteração no peso. Meu Deus, isso é pra mulher, pro homem também, mas pra mulher é muito ruim. É maravilhoso, claro, exceto as magrinhas.
é maravilhoso quando alguém fala assim, você emagreceu. Então imagina alguém falar pra você que você engordou, né? Ou até mesmo que você emagreceu se a pessoa é extremamente magra, enfim. Peso ninguém tem nada a ver com isso. Cada um tem o seu e tem que estar bem com o corpo que se acha feliz ali dentro. Mas ainda assim a pessoa fala assim, nossa, você engordou. Pode ser também efeito da medicação, porque elas têm níveis hormonais, alguns corticoides que entram ali. Não que todo mundo que vai fazer tratamento antidepressivo, que ele vai engordar ou emagrecer severamente. Mas um dos indícios, antes mesmo de entrar com a propedêutica medicamentosa, é esse sinal e sintoma do corpo, né, galera? Então, o que eu queria de vocês? Falar sobre a depressão medicamentosa. E para vocês se familiarizarem um pouquinho, eu vou citar alguns grupos que esse paciente poderia estar inserido. Por que grupo? Porque assim, quando a gente fala com algum paciente sobre ele, tipo assim, o senhor vai ter que tomar medicação, o senhor vai ter que vir aqui uma vez na semana ou 2 vezes na semana pra acompanhar no grupo. Não, eu não vou falar dos meus problemas, eu não vou falar que, sei lá, eu perdi um filho, né, eu tava gestante e ele morreu depois de 3 meses. Né, o paciente teve um nenenzinho, teve uma complicação, morreu, e a mulher ficou depressiva e depois de 6 anos ela não consegue engravidar. Por quê? Porque é isso aqui que tá mandando nela, ainda ela não se desvinculou e tudo mais. Daí o médico, gineco dela, que ela tá tentando engravidar, manda ela pra gente pra atender esse paciente. Daí como que a gente vai falar, nossa, você é infértil? Ai, será que você não tá com problema hormonal? Claro que não, obviamente. Né? Então, assim, existem algumas maneiras da gente falar. Como que eu abordo esse paciente? O que você tá sentindo? Mas você já conversou? Você já viu as possibilidades hormonais? A gente checa literalmente todo o físico que soma no corpo, que é por conta disso aqui. Né? Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Tracem quais as medicações. Eu não falei em nenhum momento de medicação aqui. Apesar de que o tempo das aulas é curto, né? Eu tenho uma programação de tempo pra falar, e vocês sabem que eu falo bastante. Então, não dá muito tempo. Tipo assim, eu teria que gravar mais um desse pra falar sobre a medicação, né? E linha de abordagem. Mas assim, por que colocar um paciente de acordo com algumas necessidades ou alguns motivos que levou ela num grupo, justamente para ela se enxergar como um todo, para ela ver que tem outras pessoas nessa situação ou mais, e que naquele grupo não vai sair nada. Claro, tem pacientes que são mais confortáveis em falar individualmente, a gente fazer um acolhimento individual para esse paciente. Ótimo, pode fazer. Mas saúde pública, galera, não tem como, claro que exceto alguns casos, depende de alguns sintomas, sei lá, ela acabou de ser estuprada. A gente vai jogar na roda? Claro que não, né? Olha, a gente vai conversar devagar. Quando ela se sentir mais confortável, ela vai pro grupo da onde que tem um relacionamento abusivo ou que outras estão nessa situação. Então, assim, existe toda uma iniciação. Pode ser que a gente comece a medicação com ela e depois ela... Lembra que eu falo de matriciamento? Usar a rede a nosso favor? Então, se a gente viu esse paciente, estava super mal, magrinho, choroso, a família desacreditava, toma remédio totalmente alternado e outra coisa, pré-julgamento. Pra que eu tenho que julgar aquele paciente? Você sabe o que tá acontecendo? Será que a dor dele não é pra tanto? Será que não? Né? Será que ele entende que é isso? E daí entra um profissional de saúde que eu tô olhando pra ele, né? Que é pra vocês. E como que a gente vai lidar com isso? Né? Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem de atividade, né? Quais os medicamentos os mais usados? Sei lá, pode ser os 3, 4 medicamentos mais usados na depressão mista, quando a gente coloca a ansiedade ali junto também. E grupos terapêuticos, quais os grupos? Pode ser manual, pode ser linha de abordagem, por exemplo, assim, o que é o manual? Até artesanato vira um grupo, né, direcionado ou não, uma visita domiciliar. Se eu estiver no hospital, será que eu não posso fazer uma cartinha, até mesmo como acadêmico, e o professor ir lá dar uma carimbada junto, mas para encaminhar para o CAPS ou para uma saúde pública que não seja tão agravante igual o CAPS, para esse paciente, eu não posso direcionar esse paciente.
né, fazer uma visita domiciliar. Então, o que eu quero de vocês? Medicações utilizadas na depressão e ainda assim um roteiro, né? Um roteiro não, pode ser assim, uma maneira mais leve de acolher ele, tanto no hospital quanto em saúde pública, tá? Como que é um grupo, o que vocês poderiam fazer, como que vocês já viram, não é caso clínico, mas para vocês montarem do que vocês acham melhor, do que você acha mais legal aí, ou uma experiência também, pode ser, que fica bacana, mas eu gostaria disso, tá bom? Um beijo e até a próxima, galerinha!